Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então, quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então, os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. E nós estamos falando aqui direto do 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que está ocorrendo aqui em Campinas, São Paulo. Esse podcast é um projeto que está sendo executado, né, junto com o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e nós estamos aqui então discutindo alguns temas, né, importantes que estão sendo também debatidos aqui durante o Congresso. E nesse episódio nós vamos conversar sobre avanços no uso de herbicidas pré-emergentes, né, dentro do nosso contexto de Brasil. E para isso a gente tem aqui o professor Rubem Silvério e também o Leonardo Pérez, professor Rubem da Universidade Estadual de Maringá e o Leonardo Pérez representando aqui o Agarac Brasil. E lembrando, né, que o MIPD 47 ele tem o apoio então institucional do Agarac Brasil, do Método Seimato, da Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também da PROEST, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente. Então, para a gente conversar, né, para a gente começar o nosso assunto aqui hoje, eu quero apresentar os nossos convidados, ou na verdade eu quero pedir aos convidados para que se apresentem, né? Aqui vamos começar com o professor Rubem. Por favor, Rubem, se apresente aí para os nossos telespectadores. Só lembrando, Rubens, antes um pouquinho, se me permite, que nós estamos, então, transmitindo esse episódio aqui tanto pelos agregadores de podcast, e quem estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, pode seguir também lá para o YouTube, que lá vocês vão nos ver e ouvir, né? Então, podem nos ouvir lá no canal do MIPD 47 no YouTube e também curtem, compartilhem, né, esse material e esse conteúdo. Faça esse conteúdo chegar aí a mais pessoas, né, principalmente do agro. Dito isso, Rubem, por favor, quem é o Rubem? Bom dia, Haroldo. Bom dia, Leonardo. Bom, em primeiro lugar, Haroldo, é um prazer estar aqui de volta no seu podcast. Já não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de vir, né? Já é de casa, né, Rubem? Sim. E essa questão de colocar a ciência de uma forma mais acessível aos olhos e ouvidos de mais gente é uma função importante que nós, que estamos na academia, né, precisamos, às vezes, prestar um pouco mais de atenção. Então, o seu veículo, né, o veículo que você criou, é um veículo importante de divulgação de ciência e divulgação de informação, né? Bom, meu nome é Rubem Silvério de Oliveira Júnior, sou professor da Universidade de Maringá desde 1992 e desde então eu tenho trabalhado na área de plantas daninhas, na parte tanto de educação quanto de orientação de pós-graduandos, projetos de pesquisa e de extensão
dessas informações para a comunidade em geral, né? Nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante. A minha origem era principalmente herbicida no solo, mas em função dos projetos dos problemas de resistência que têm crescido numa velocidade incrível, né? Muitas das coisas que a gente fazia acabaram migrando em parte para essa área de resistência. E hoje a gente procura conciliar as duas coisas, né? Para tentar trazer não só os problemas, mas também algumas opções de soluções. É isso aí. Esse, Rubem, é o terceiro episódio que a gente está gravando, Eu né? acho que sim. É bacana, terceiro episódio. Bacana. Nós gravamos um exatamente sobre herbicidas pré-emergentes e gravamos um segundo sobre capim amargoso. Sim. E estamos voltando aqui nos pré-emergentes. Leonardo, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Uma satisfação, né, professor Haroldo, estar presente aqui no Congresso Plantas Daninhas. A gente idealizando aqui esse videocast em conjunto. Muito obrigado por você ter liderado todo o trabalho em si, né, que a gente tem feito aqui. E tá ao lado aqui dessa celebridade aqui, que é o professor Rubem Silvério. E, de fato, um tema muito importante, os herbicidas pré-emergentes. Bom, é a minha segunda participação também, né, professor? Exato. Participei no episódio Capim Amargoso. E hoje com um pré-emergente. Para apresentar para os nossos ouvintes, eu sou Leonardo Lombardi Pérez, sou pesquisador da FMC, já estou há 12 anos no setor de defensivos. Tive a oportunidade de me formar na Unesp de Botucatu em 2012 e durante esse trajeto de 12 anos de pesquisa e desenvolvimento na FMC, tive a grata oportunidade também de fazer o mestrado e o doutorado trabalhando na Exalc USP, na área de fitotecnia. Então, perfeito. Meu doutorado foi na parte também de pré-emergentes, residual no solo, pensando na área de carry-over. Então, tem um pouquinho do conhecimento aí para compartilhar com os nossos ouvintes. Legal, Leonardo. Muito obrigado também, né, pela participação aqui. E, na verdade, não só pela participação, né, por ter acreditado no projeto, né, do MIPD 47, nessa estrutura, por ter proporcionado essa estrutura aqui, né, junto com o Agarac, para a gente estar aqui hoje gravando e poder disponibilizar esse conteúdo, né, para a população de forma geral. Então, obrigado aí. E estenda aí esse agradecimento a todos os membros do Agarac. Nós que agradecemos também. E nós vamos falar aqui então hoje sobre os avanços, né, no uso de herbicidas pré-emergentes, né? Então, ame-os ou odeie-os, né? Muita gente muita gente com receio de usar por causa de posicionamento, né? Já foram mais utilizados lá, se a gente pegar a década, talvez o Rubem vai comentar um pouco sobre isso, década de 90, né, Rubem? Ali final de 80, 90, depois eles deixaram um pouquinho não deixaram de existir, mas foram deixados de lado um pouquinho e tem voltado muito forte aí nos últimos anos, né? Vamos pegar aí talvez nos últimos 6, 7, 10 anos, né? Talvez. E tem muitas coisas mudando, né? Quando a gente fala em formulação, quando a gente fala em pré-emergente, tem muita coisa atual, né? E é dentro desse contexto que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Sobre o que a gente tem aí, o que a gente pode esperar sobre esses avanços quando se fala em herbicidas pré-emergentes. E só uma contextualização, e aí é aquela pergunta da prova, Rubem, aquela primeira pergunta de prova, né? O que são os herbicidas pré-emergentes, né? E como que eles se diferem aí dos herbicidas pós-emergentes? Haroldo, a gente que é professor, pelo menos a gente sempre tenta, dependendo do público com quem está falando, você tem que ter uma abordagem mais técnica, mais detalhista, e às vezes você precisa explicar as coisas de um jeito mais simples, né? Para mais gente poder entender, né? Uma analogia que eu sempre falo para explicar o que é um pré-emergente é o seguinte: vocês, assim como as pessoas que estão ouvindo, certamente já tomaram uma vacina, né? Da Covid, da gripe, da coqueluche. E uma vacina serve para quê? Para prevenir alguma coisa que você ainda não tem, né? Então, a vacina funciona mais ou menos como um pré-emergente. Você está colocando um insumo para não ter a planta daninha ou para ter o mínimo dela. E você comparar isso com o remédio que você toma quando você está sentindo alguma doença, alguma coisa, um mal-estar, esse é o curativo, né? Que o problema já está lá e você vai tomar um remédio para tentar amenizar o problema. Esse é o pós-emergente.
Então, assim, essa é uma analogia bastante simplística, né? Então, mas que permite você pensar que existem ferramentas diferentes para você lidar com o mesmo problema. E, por serem ferramentas diferentes, eles são usados em momentos diferentes, mas com a mesma finalidade, que é diminuir o estrago que a planta daninha causa, seja no seu custo de produção, seja na sua infestação, seja na sua produtividade, seja na sua rentabilidade. Então, a ideia é assim, pré-emergente é mais uma opção que você tem para manejar plantas daninhas, e aí num timing um pouquinho diferente do que é o usual dos pós-emergentes. Perfeito. E, Léo, aí eu vou emendar mais uma para você complementar aqui o Rubem, né? E qual que é o papel, então, né? Completando o que o professor Rubem já comentou, o papel aí desses pré-emergentes quando a gente pensa no manejo integrado, né? A gente tem os pós, a gente sabe de alguns problemas que o pós às vezes não consegue resolver sozinho. Sim. E aí a gente pode colocar esse pré-emergente aí no meio, né? Então, qual que seria esse papel dos pré-emergentes aí? Bom, eu adorei a analogia do professor Rubem. Também gostei, tá? Gostei bastante. Não tinha ouvido antes. Exatamente. Mas acho que é importante a gente também lembrar que a comodidade dos herbicidas em pós-emergência nos últimos anos favoreceu aí o aparecimento de plantas daninhas existentes, né? Então, se a gente for no site do Ian Hip, da Weed Science, a gente vai ver 58 casos de plantas daninhas existentes. Muito por conta dessa comodidade que por muitos anos o glifosato, os herbicidas também à base da CCase, controlaram, igual a analogia que o professor falou, de você estar doente e controlar a lavoura, né? Mas os herbicidas pré-emergentes, se a gente considerar aí nas últimas 6 safras, na safra 17 e 18, apenas 30% de herbicidas pré-emergentes eram utilizados nas lavouras do Brasil. Obviamente que cada região a gente tem uma diferenciação, mais para o Cerrado e um pouco menos nas demais regiões. E já nessa última safra, a gente tem aí 50% das áreas já utilizando herbicidas pré-emergentes no Brasil, sendo que no Cerrado, ali na parte do Mato Grosso, aproximadamente 70% já usam pré-emergente, e os benefícios desses pré-emergentes estão muito associados em rotacionar esses mecanismos de ação, principalmente em áreas problemáticas de plantas daninhas existentes. Áreas de capim amargoso, capim pé de galinha, buva. Então, os pré-emergentes estão aí para serem utilizados e resgatados, porque a gente vai comentar, acho, mais à frente, né, professor? Mas temos várias tecnologias que foram melhoradas ao longo dos anos e vão favorecer aí a rotação dos mecanismos de ação no sistema. Exato. E aí, o professor Rubem, o Léo comentou aqui também, né? Indo nessa linha da importância dele dentro do manejo integrado. Queria só que você reforçasse isso também, né? Que o Léo já comentou. Essa ferramenta vindo auxiliar nos pós-emergentes, né? Principalmente pensando na resistência, né? Sim, sim. O Léo não sabe, mas eu e o professor Haroldo compartilhamos uma coisa em comum, que é o fato de ter sido educado lá em Viçosa, né? Exato. No meu período em Minas, eu sou paranaense, mas eu passei 10 anos em Minas, né? Eu fui aminerado. Foi aclimatado lá nas montanhas de Minas, na Zona da Mata. E trouxe muitas coisas de Minas para a minha vida, né? A escutar mais do que falar, desconfiar sempre, o bom trato com as pessoas. Mas eu trouxe uma coisa especial, que foi minha esposa, né? Dona Adriana. O Haroldo conhece. E a mineirinha fala macio, mansinho, mineira, né? Então, o Haroldo compartilha comigo um outro negócio, que é gostar de pedalar. Eu também. E aí a gente tem mais um aqui, né? Esse podcast hoje é só de ciclista. E aí, gente, domingão é dia de pedalar, né? Então, domingo de manhã, eu tô lá arrumando, vendo minha bicicleta, aí levanta minha esposa, com aquela fala macia, e fala assim: ô meu bem, você lembra aquele quadro que eu pedi para você pendurar na parede? Sim. Aí no outro domingo, mesmo horário, ela fala assim:
Meu bem, eu vou fazer uma comidinha hoje no almoço espetacular, mas a torneira está pingando. Você não conserta ela antes de você sair para pedalar? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso das tarefas domésticas, né? Então, assim, nós todos temos lá na despensa lá uma caixinha com ferramenta, não tem? Exato. Então, imagina o seguinte, para resolver todas essas demandas, se a gente tivesse só uma chave de fenda, só uma ferramenta, ou se a gente tivesse só um martelo, a gente conseguiria resolver todas as demandas de casa? Conseguiria sair para pedalar ainda? Provavelmente não, né? Então, essa é outra analogia que eu gosto de fazer, que assim, na verdade, quando a gente fala de ferramentas de controle, você está falando das caixinhas que você tem das ferramentas que tem na sua caixinha, né? Então, assim, você não vai conseguir resolver todos os problemas com a mesma ferramenta. Então, aí que entra a história do pré-emergente como alternativa e como complemento das outras coisas que você faz. Então, pré-emergente sozinho não é solução para nada, mas quando você coloca o pré-emergente no seu sistema, você está mais capaz de resolver os problemas porque você está juntando ferramentas diferentes, né? E aí entra, às vezes, em alguns casos, controle cultural, controle mecânico, né? No caso do Amargoso, a roçada é uma ferramenta espetacular. Mas assim, ela sozinha também não se aplica a todos os casos. Exato. Então, a grande ideia de veicular o valor do pré-emergente é você falar e você explicar que, embora ele não seja a solução para todos os problemas, toda vez que você coloca o pré-emergente na sua caixa de ferramentas, você tem mais chance de ter êxito no final das contas, né? Então é interessante porque é verdade, quanto mais diverso o seu sistema de manejo, mais chance de sucesso você tem. E isso é especialmente perceptível quando você vê isso acontecendo 2, 3, 4 safras. Então, se você põe lado a lado, assim, alguém que usa basicamente poucas alternativas de controle químico em poço, comparado com o vizinho do carreador, que usa mais opções, mais modalidades de aplicação, com o tempo, esse cara se diferencia por ter um banco menor de sementes, maior efetividade, menos problemas de resistência. E uma coisa bem bacana que você falou, né, Rubem? É uma estratégia, né? Uma ferramentinha a mais ali que você tem, né, para usar, para resolver aquele problema. E aí vem uma outra pergunta agora. E por que muita gente tinha e alguns ainda têm algum receio de usar essa ferramenta, hein? Essa ferramentinha é difícil de usar? Como que é isso aí? Eu acredito que o produtor, o técnico, tem que conhecer muito das variáveis que a gente tem no campo, as variáveis pensando na hora de posicionar os pré-emergentes. Se a gente pensar, a gente tem a questão da palhada, então a gente tem que conhecer a ferramenta que a gente vai estar usando nessas variáveis de solo, solos argilosos, entender a questão de dose, entender a questão de sorção do herbicida no solo. As demais variáveis, seletividade é um ponto que acaba que se você errar a dose desse produto determinado solo, você vai ter algum comprometimento aí na seletividade, então acaba que é um produto que é mais técnico, você precisa conhecer realmente a ferramenta que vai estar trabalhando para posicionar no campo, e também tem a questão de pensar nas culturas seguintes, né, subsequentes ao plantio da soja, por conta que a gente tem que entender essa persistência do herbicida no solo, se ele vai afetar aí a produtividade da cultura seguinte, que é o famoso carry-over, né, que a gente vê aí com o uso de alguns herbicidas pré-emergentes que podem afetar a cultura subsequente. E acredito que, entendendo dessas variáveis, a gente consegue trabalhar como pré-emergente, mas não é uma tarefa tão fácil, né? Como eu mencionei, se a gente pensar aí nos últimos 15 anos aí, a geração RR acabou esquecendo de entender toda essa questão aí dos pré-emergentes e da dinâmica no solo, né? Então, de fato, uma receita de bolo para pré-emergente não existe. A gente tem que entender todas essas variáveis, entender a questão do espectro do herbicida pré-emergente para, de fato, ser assertivo na hora de recomendar. Perfeito. Ô Rubem, só complementando aqui nesse sentido, né, e colocando mais um itemzinho nessa pergunta, com relação à resistência. Então, a gente pode falar que essa ferramenta, ela contribui para o manejo, né, de algumas plantas ali, de alguns bióticos resistentes, por ser uma ferramentinha que tem um algo a mais, um diferencial, o mecanismo de ação é um pouquinho diferente ali do que já se tem daquelas outras ferramentas?
O que o Leonardo estava falando é verdade, né? Nós estamos... Quando a gente compara alternativas de pré e de pós, a gente passou 2 décadas e meia, fazendo uma coisa que o ser humano faz por causa da nossa natureza, que é procurando uma solução mais simples, mais fácil. Simplificar. Exato. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que a gente está tendo que dar 2 passos atrás ao que a gente fazia, né? Quando a gente fala de controle em pré, o que, na verdade, o cara precisa entender é que aquela ferramenta ali demanda um treinamentozinho que ele não usava para a ferramenta do pós. Ele precisa aprender a fazer uma coisa diferente. E no caso de resistência, que é o principal problema hoje na área de plantas daninhas, quando você imagina um pré-emergente no seu sistema, o que você está fazendo é, eu estou colocando algo diferente daquilo que eu usava, ou complementar. Então, de novo, né? Normalmente o pré-emergente sozinho ele não vai ser a solução para 100% dos problemas, mas ele vai diminuir a pressão naquela solução que você tradicionalmente usava em pós, o que colabora. A palavrinha mágica de lidar com resistência é diversidade. Exato. Seja diversidade de produtos, de mecanismos de ação ou de métodos de controle. Então aí que entra a beleza do pré, né? Como alternativa àquilo que tradicionalmente é usado. Perfeito, Rubem. Vamos comentar um pouquinho sobre avanços aí recentes, o que a gente tem, né, aí de mais recente no desenvolvimento, né? A gente sabe que muitos desses produtos ainda são da década ali de 80, década de 90, né? Mas tem roupa nova aí, né? Tem roupa nova na área. O que a gente já tem de mais recente e também o que a gente pode esperar pro futuro próximo aí dessas moléculas pré-emergentes? Acredito que se a gente pensar na década de 80, como você mencionou, professor, os pré-emergentes eram usados aí na soja com bastante diversidade e com tecnologia de formulação totalmente diferente do que a gente tem hoje. Pensando, um exemplo seria que a gente tem aí no clomazone, que no passado, em 86, foi descoberta essa molécula e aos poucos foi sendo trabalhada na cultura da soja, somente em plante-aplique, pré-emergência, mas devido aí à evolução dessa tecnologia, acredito que evoluiu bastante e pôde também ser trabalhado aí com novos posicionamentos atuais, graças à formulação microencapsulada, que é possível poder trabalhar essa questão da volatilidade e também de passagem de palha e uma seletividade que a gente tem observado, inclusive, em pós-emergência da cultura, né? É uma modalidade que hoje, pensando pré-emergentes, é diferente do que a gente tem visto hoje, mas consegue agregar aí nessa liberação mais gradativa e seletividade aí no extensor de residual dentro da cultura da soja. Pensando em novas moléculas, acredito que o professor Rubem pode trazer para nós aí algumas novas que chegaram no mercado, né, professor? O que a gente tem, Rubem, de avanços aí? Nós da área de plantas daninhas passamos um longo inverno esperando por algumas novidades. Né? Demorou, nós tivemos muitos anos sem grandes lançamentos. Né? Então, o que está acontecendo agora é que lentamente estão chegando algumas novidades. A gente tem a expectativa de que talvez nos próximos 3, 4, 5 anos, a gente tem um número diferente, um número maior de produtos chegando, né? Mas, assim, só lembrando, né? Da expectativa de ter um produto novo até o lançamento dele no mercado, existe um período de pelo menos aí 8, 10, 12 anos. Então, não é uma coisa que se muda de uma hora para outra e a gente tem que soltar rojões quando aparece alguma coisa nova para valorizar aquilo que está trazendo para o mercado, né? Tem aparecido algumas coisas recentemente, por exemplo, aqui no Congresso
vai haver o lançamento de moléculas novas. A gente está vendo aí, por exemplo, o Icafolin. O Icafolin é um produto novo que vai chegar para o mercado de pré-emergência. Tem algum efeito em pós, mas basicamente para pré-emergência. Recentemente a gente teve o Topiralate, que é um inibidor da HPPD, que chegou no Brasil, chegou isolado, chegou em misturas, ele é pós, mas também tem um efeito de solo, então nos sistemas aí pode ser combinado de pós com residual, em milho, em cana, tem um viés interessante. Tem o Biciclopirone, que também é um lançamento recente, o Bixlozone, outro lançamento recente, focado em gramíneas, né, o que é uma necessidade importante para a gente, que é um país tropical. Muitas gramíneas têm problemas de resistência a glifosato, a CCase. A gente acredita que vai ser uma ferramenta importante. E tem um mais novo, que eu até trouxe a minha colinha aqui, porque é difícil o nome dele, chama-se Tetflupirolimet. Nós vamos ainda precisar mais tempo para poder pronunciar corretamente essa molécula, né? Mas a grande expectativa desse produto é que não só é um ativo novo, mas é um mecanismo de ação novo que vai chegar no mercado. Isso depois de quase 40 anos sem lançamento de nenhum mecanismo de ação novo no mercado, né? Então, o último mecanismo de ação foram os inibidores da síntese de carotenoides, né, os HPPDs, e agora a gente está assim, no frisson, né, na expectativa de ver um mecanismo novo chegar com aquela questão de ser mais um componente nas suas opções, né? A gente não espera que isso... Outro dia me perguntaram, Leonardo, professor, o senhor falou de pré-emergente, mas a gente queria saber o seguinte, qual é o pré-emergente que é igual ao glifosato, que mata folha larga, folha estreita, planta grande, planta pequena? E que seja seletivo para a minha cultura. Aí eu falei assim, olha, não tem glifosato de pré-emergência. Não tem um produto só com a capacidade que o glifosato tinha de fazer. Mas é importante que a gente tenha novos produtos, novos mecanismos para a gente poder colocar no sistema, né? Esse foi até um tema de um episódio que eu gravei recentemente, né, com o professor Cristofoletti. A gente estava debatendo exatamente sobre novas moléculas, né, sobre novos produtos, novos mecanismos de ação. E tem um horizonte promissor, né? Então, num curto espaço de tempo aí, a gente vai ter algumas moléculas novas aí chegando no mercado, alguns mecanismos de ação aí prováveis também. Então, tem novidade chegando nessa área de herbicidas, né? E alguns com esse foco em pré-emergência, né? Então... E é importante essa diversidade de tecnologias para a gente proteger, de fato, elas a longo prazo, né? O professor comentou muito bem que demora 10, 12 anos para trazer um novo herbicida para o mercado. E um novo glifosato, acredito que vai demorar muito mais aí, porque, de fato, uma baita tecnologia, a gente tem que defender o uso aí a longo prazo. E os pré-emergentes servem para ser trabalhado no sistema para favorecer a longevidade aí dos que estão funcionando, né? Mas tem uma coisa, vocês falaram aí também de produtos com nova roupagem. Então nós temos duas linhas, vamos chamar assim, novos produtos, não é isso? Mecanismo de ação talvez, mecanismo de ação novo, mas mais provável novas moléculas dentro dos mecanismos de ação já existentes. Mas também uma outra vertente é a de novas formulações, né, de encapsulado, microencapsulado, algumas coisas diferentes também para reposicionar esses produtos, né? São coisas importantes. Sim, tem o que está, digamos assim, mais próximo de chegar no mercado, ou que já está chegando no mercado, antes desses novos lançamentos, eu costumo chamar de uma segunda geração dos pré-emergentes, né? O que eu chamo de primeira geração? Lá na década de 80, 90, quando os inibidores da LS foram lançados, os inibidores da HPPD, basicamente o que a gente tinha era um produto comercial que tinha um ingrediente ativo. Então, você pode enumerar uma lista de produtos aí. Sim. Nós estamos enxergando agora a chegada no mercado de uma segunda geração
que é composta normalmente por misturas de 2 ativos com espectros complementares e normalmente com mecanismos de ação diferentes. Já disse alguém, né, que o ser humano cresce pelo amor ou pela dor. Nós estamos crescendo pela dor. Então, assim, por causa de resistência, por causa de competição no mercado da indústria, né? Você precisa diferenciar os seus produtos. Então, tem várias misturas formuladas que chegaram no mercado ou estão em fase final de chegar no mercado, que tem trazido, eu acho, uma contribuição grande para essa história de pré. Essa segunda parte aí, para a gente é beleza, né? Vamos deixar as empresas ali brigarem para o mercado e trazer novas ferramentas, para a gente é ótimo, né? Agora, a resistência aí já é algo negativo, né? E eu já enxergo, Haroldo, assim, vai ter uma terceira geração de pré-emergentes que vão ser caracterizados pela combinação de mais de 2 ativos, provavelmente por 3 ativos. A gente teve recentemente no mercado de soja, né, que é o mais importante, a chegada do primeiro produto comercial formulado com 3 ativos, e a gente antevê que essa vai ser uma vertente que vai ser mais explorada. Por quê? Para diferenciar o seu produto, você agrega mais, coloca mecanismos de ação diferentes e tenta trazer diversidade na sua marca, né? no seu produto. Né? Então, esse é interessante e eu acho que é um caminho meio sem volta. Né? Eu acho que vai ser difícil no futuro a gente usar mais produtos com um único ativo. Né? Ou serão misturas em tanque ou misturas formuladas para poder ampliar espectro, diversificar a mecanização. E é importante mencionar a questão da formulação, porque nessas combinações, a gente, quando pensando em indústria, quando vai pensar em pré-emergente, na formulação é possível ser inserido inertes que vão favorecer a passagem de palha, a menor fotodegradação, entender a questão aí do posicionamento desses herbicidas, se vai ser aplicado em solos arenosos, solos argilosos, e com isso produtos mais estáveis e seguros. Né? Acho que um ponto bem legal que você falou, Leonardo, para os pré-emergentes, né, que estão voltando também, essa capacidade de passar em palha, né? Dentro do nosso sistema de plantio direto hoje, se essas moléculas não conseguirem, né, por algum motivo, seja por características físico-químicas, ele não conseguir atravessar essa palhada, ele já perde ali, né, em competitividade com o concorrente, né? Então, uma das características importantes é isso, né? Que produto que tem essa característica, ele tem vantagens. Exato. Muitas vezes a gente olha para a fisicoquímica do herbicida, a gente vê uma baixa solubilidade, mas com a formulação a gente consegue trabalhar essa melhor passagem de palha, uma maior estabilidade para fotodegradação e favorecendo aí que o herbicida tenha um maior residual no solo e também espectro. E essa questão, Haroldo, de passagem na palha, essa é uma questão que nós, brasileiros, nós vamos ter que resolver os nossos problemas, porque nós não vamos ter nem de onde, nem como importar essa tecnologia pronta. Porque, não existe. Exato. Quem tem milhões de hectares de área de plantio direto em clima tropical é o Brasil. Exato. Então nós não vamos conseguir trazer isso. Nós vamos ter que formular as nossas próprias soluções aqui. Então é um ponto importante e acho que tem muita gente trabalhando nisso no Brasil, né? Com esse viés de enxergar o nosso problema e customizar uma solução. E essa é aquilo que a gente fala, né? Pelo amor ou pela dor, pela dificuldade ou pela... Nós vamos ter que evoluir. Exato. Então, é isso que move a humanidade, né? A dificuldade. Eu queria só chamar a atenção de um ponto, né? A gente falou da ferramenta sendo utilizada aí como uma alternativa muito viável no auxílio do manejo à resistência, né? Quando a gente associa isso a pós, enfim. Mas eu queria ir para um outro lado, uma outra vertente que são ali os problemas e o que a gente encontra muito no campo, né? Que é o problema do carry-over, por exemplo, quando não se usa adequadamente essas moléculas. O que a gente pode falar disso, né? O que a gente tem observado aí no campo? É esse um dos grandes desafios do uso de pré-emergentes, além do que a gente falou do controle, né? Mas o carry-over é um limitador? Que a gente tem observado isso em campo? Eu acredito que o planejamento ele é importante ser definido antes mesmo do plantio da soja para você conseguir definir os herbicidas a serem usados dentro do sistema.
sem esse planejamento, acaba sendo sim um risco, porque se você fizer o uso somente pensando na cultura da soja e depois não se planejar e entrar com uma cultura que seja suscetível, é importante conhecer as moléculas e as ferramentas, porque o carry-over ele muito influenciado devido à persistência desses herbicidas no solo e também a questão aí de você não entrar com uma dose ideal ou então ser mal posicionado pensando aí nas questões ambientais. O carry-over é muito influenciado na questão de umidade, de fotodegradação, da cultura que você vai estar implementando, mas é importante que eu reforço é o planejamento. Qual cultura eu vou plantar aí no ciclo de 1 ano, 2 anos e as ferramentas que eu tenho disponível no mercado para conseguir ser seletivo na cultura e ser seletivo na cultura sucessora. Exato. Porque a gente, né, Rubem, talvez se a gente pensar em sistemas de produção das grandes culturas, né, milho, soja, essa sucessão, né, algodão, enfim. Mas quando a gente vai para os monocrops ali, né, quando a gente pega uma batata em sucessão à soja, milho, né, a gente já começa a ter realmente alguns problemas mais específicos, né? E normalmente quanto mais intensivo o sistema, mais a chance de ter esse tipo de problema. Por exemplo, produção embaixo de pivô, né? Exato. Que o pessoal faz 3 ciclos por ano, 3 ciclos, né? E é curioso que, assim, às vezes, mesmo quando tem planejamento, né, Leonardo? O cara que trabalha com agricultura irrigada, por exemplo, ele tem uma conta alta para pagar. Principalmente energia, né? Não é só água, é energia. Exato. E, assim, às vezes, como o preço de hortifruti varia muito, o cara, no meio do ciclo, ele fala assim, não vou mais plantar milho depois disso aqui, eu vou plantar cenoura. E aí, assim, mesmo o cara que planejou ainda cai na armadilha de ter um resíduo lá que pode ser problemático, Exato. né? Então, assim, nas grandes sucessões, né, de soja, milho, soja, algodão, carry-over é uma preocupação, porque a gente tem evoluído para um sistema de ciclos mais curtos, e plantio no dia da colheita, janelas, né, curtíssimas ali de entre então, safra, assim, não tem entre safra, né? O risco existe, né? Por exemplo, o algodão hoje perto de 100%, hoje é safrinha, né? Exato. Acima de 90% da área de algodão é safrinha, depois de soja. O milho, dos 22 milhões de hectares que a gente tem, praticamente 17 milhões são safrinha hoje, né? Quer dizer, predominantemente safrinha, não é mais uma cultura de verão. Então, assim, tudo que se faz na soja impacta a cultura que vem depois. Então, essa é uma das coisas assim que às vezes o agricultor fica receoso de usar a ferramenta porque ele não sabe a extensão do residual, não sabe se pode ter esse problema de carry-over. E, na verdade, o nosso tempo aqui ele já se esgotou, tá? Mas eu ainda preciso fazer 2 perguntas aqui para vocês, para a gente encerrar. Quais que seriam hoje, então, os principais desafios quando a gente fala dessa ferramenta pré-emergente? Se vocês pudessem elencar, isso aqui é realmente desafiador. Eu acredito que o pré-emergente ele está para prevenir e mitigar os casos de resistência. Hoje o produtor, como eu mencionei no início da nossa apresentação, nosso videocast aqui, que 50% já vem utilizando o pré-emergente, é porque ele está tendo algum problema de resistência, uma dificuldade de controle com os herbicidas em pós. Acredito que o pré-emergente ele veio para realmente agregar no manejo integrado, tanto pensando aí o pós-emergente para facilitar esse manejo em pós-emergência em um estágio menor da planta daninha, mas a busca pela informação é extremamente importante para os técnicos agrícolas, para os profissionais que trabalham na agricultura, para de fato entender todo esse sistema que a gente mencionou. Controle de plantas daninhas, seja gramíneas, folhas largas, questão do ambiente e também culturas sucessoras, porque o técnico consiga se diferenciar em conhecimento e trazer as informações para fazer o planejamento da implementação das culturas, vai se diferenciar no mercado. E a busca da informação, o professor está aqui ao meu lado, tem vários orientados que trabalharam com herbicidas no solo, está disponível para ser buscado na internet, nos meios de comunicação. O seu próprio podcast aqui é uma excelente ferramenta de aprendizado, mas acredito que a busca pela informação é extremamente importante para você conseguir se planejar e usar o pré-emergente no sistema. Perfeito. Rubem, por favor. Eu acho que
do ponto onde eu estou, né, a coisa mais relevante é que nós vamos precisar continuar treinando as pessoas, né? As pessoas é que são os agentes das transformações, né? Não são as tecnologias, né? Exato. As pessoas é que adotam ou não adotam, ou fazem ou não fazem, né? Então, nós vamos ainda ter que continuar nesse trabalho de catequização, né? De formiguinha, de ensinar, de falar, de explicar, porque isso é importante. E assim, o agricultor, de modo geral, ele não é um cara bobo. Se existe uma crescente adoção de pré-emergente, a mensagem que isso me devolve é o seguinte: o pessoal está vendo benefício. Exato. Se não tivesse vendo benefício, ele usava um ano, no outro ano não adotava. Exatamente. Então, assim, se a gente tem hoje perto de 50% em média no Brasil da área de soja com pré-emergente, tem outros 50% que não tem. É o copo, né? É o copo meio cheio e meio vazio. E Haroldo, para pensar em outro exemplo. Você pega a área de milho dos 22 milhões de hectares. Quantos por cento da área de milho usa pré-emergente hoje no Brasil? Muito pouco. 5, 6%, essa é a estimativa. Então, olha o desafio que nós temos para crescer, né? E assim, será que planta daninha afeta menos o milho do que a soja? Certamente não. Então, assim, eu vejo assim, uma amplidão de gente que precisa escutar mensagem, de empresas que precisam ter programas que contem com pré-emergente, de trabalho de divulgação que leva informação, porque existe a opção de crescer, existe espaço para crescer. E Perfeito. Uma vez que o agricultor adota, ele normalmente não volta atrás, então é porque vê benefício. Exatamente. Gente, essa conversa está muito boa, mas nós temos que parar por aqui. Só para a gente completar aqui, eu queria que vocês fizessem então uma breve consideração final aqui, né, a respeito então desse tema de pré-emergentes aí, e talvez nessa consideração aí já tentar expressar aí o que a gente pode pensar em perspectivas aí para o futuro. Novamente, né, Leonardo, muito obrigado por acreditar no projeto, né, e por estar aqui também contribuindo aqui, né, nesse episódio. E obrigado também, professor Rubem, né, por mais uma vez estar aqui também, né? O Léo a segunda vez e o Rubem a terceira. Eu que agradeço, professor. Estou bem contente em ter feito parte aqui do projeto aqui. A gente vai ter várias gravações ainda durante o congresso e é uma satisfação ter vocês aqui ao meu lado e discutir esse tema tão importante que são os herbicidas pré-emergentes. Hoje eu estou representando o Agarac e o Agarac a gente tem como valores proteger as tecnologias, porque de fato são bastante onerosos para a indústria, trazer novas ferramentas e também o tempo para trazer demora muitos anos, 12, 10 anos aí que a gente tem visto para trazer novas ferramentas. Então o Agarac ele vem como propósito de defender aí a longevidade das tecnologias, o manejo integrado das ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Não somente o químico, mas também trazer aí todo o manejo integrado das plantas daninhas no sistema e conte conosco para também difundir todas as informações, seja no nosso site do Agarac, as mídias sociais e também o canal de YouTube que a gente vai, se possível, aí, assistir todas essas apresentações aí do videocast. Exatamente. Só lembrando que o site do Agarac é o www.agarac, que é harc-br.org, né? Então, exato. Fica aí o convite para quem quiser saber um pouco mais sobre os temas relacionados à resistência, né? E lá vai ser possível baixar documentos, os informes técnicos que o Agarac desenvolve, os programas de mapeamento de plantas daninhas existentes. A gente fez alguns trabalhos já com o professor Rubem e com demais professores ao redor do Brasil todo. E vai ser possível também baixar aí o novo folder de mecanismo de ação dos herbicidas, que foi atualizado agora pelo Agarac Global, e outros materiais que a gente tem trabalhado com muito carinho para entregar aí para os nossos ouvintes e também interessados nesse tema da resistência. Perfeito. Professor Rubem, por favor, suas considerações. Para fechar essa conversa, eu acho que a gente precisa ter em mente que essa história de diversificar, de colocar pré-emergente no seu sistema, ela não pode ser um mantra da academia que o cara acha que é importante, ele fala para ele mesmo, sabe? Não pode ser isso. Não pode ser só um argumento
comercial para uma empresa colocar um produto dela, mas ele tem que ser explicado do ponto de vista que, no fim do dia, se a empresa vende o produto dela, se o professor explica o ponto de vista dele, mas se o agricultor vê diferença na lavoura dele, isso é o que interessa, né? É o que convence. Aí o professor vende a ideia, a empresa comercializa o seu produto, mas o cara lá da ponta, se ele não ganhar dinheiro, ninguém vai para frente. Então, assim, se a gente pensar nisso juntos, né? Indústria, academia, divulgação, e essa mensagem chegar em quem tem que chegar, o ponto é que se esse cara tiver mais lucro, tiver menos planta daninha, tiver mais sustentabilidade, todos nós ganhamos. Ganha. E se ele não ganhar, todos nós estamos mal. Ninguém ganha. Então, acho que a mensagem mais importante é essa. A gente fala, repete, porque é importante para que o agricultor tenha o seu quinhão de lucratividade também. Ok, perfeito. Obrigado, professor Rubem. Obrigado, Leonardo, novamente, então, por participarem aqui do MIPD 47 podcast, né? Que agora é um podcast videocast, né? E só lembrando os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo aqui, então, pelo Spotify, pelo Deezer, por qualquer agregador de podcast que seja, vocês podem também acompanhar, né, ver a gente lá no canal do YouTube. Então, vá lá no canal do YouTube que vocês vão nos ver também. Fica o convite. Então é isso, a gente encerra por aqui. Muito obrigado novamente e um abraço a todos vocês e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.